Olá, está no ar mais um Direito Sem Fronteiras. Hoje vamos falar do terremoto que atingiu a Síria e principalmente a Turquia no dia 6 deste mês de fevereiro. Uma semana depois da tragédia, o número de mortos passa dos 37 mil e a justiça turca começa a processar empreiteiros que não seguiram as normas de segurança e construíram prédios frágeis para enfrentar tremores. As equipes de resgate continuam a trabalhar mesmo 170 horas depois do abalo e o esforço tem sido recompensado. Todos os dias, equipes locais e internacionais conseguem localizar pessoas vivas em locais e situações que indicavam ser improvável encontrar sobreviventes. As imagens de sucesso, ou não, como a desse homem que passou horas segurando a mão da filha morta, emocionam o mundo. Na Síria, a força do terremoto foi menor. Mesmo assim, mais de 5 mil pessoas morreram. E as doações para o país, muitas vezes, seguem diretamente para organizações internacionais que trabalham na área, em vez de serem enviadas para o governo de Bashar al-Assad. Por causa disso, o presidente sírio acusou o Ocidente de politizar a tragédia. Na Turquia, onde o número de mortos passa dos 31 mil, as autoridades investigam empreiteiros que construíram prédios inseguros, incapazes de resistir a tremores. O país cobra um imposto para financiar a prevenção de desabamentos causados por terremotos e tem uma lei que fixa normas para as construções nesses casos. E para falar deste assunto, vamos conversar online com Monique Chovatchevsky, professora e historiadora, e também com Danilo Porfírio, professor, mestre em Direito, doutor em Ciências Sociais e pós-doutor em Letras Orientais. Muito obrigado a vocês dois pela participação aqui no Direito Sem Fronteiras. Eu começo com uma pergunta para o professor Danilo. Professor, a gente viu algumas das cenas que emocionaram o mundo, aquele pai segurando a mão da filha que já havia morrido e tantas outras, de pessoas resgatadas com vida, tudo isso produzidas por equipes de resgate, muitas delas enviadas por outros países. Acho que qualquer país que passa por uma tragédia dessa, por melhor preparado que esteja, por mais bem preparado que esteja, sempre tem dificuldades para enfrentar alguma coisa dessa magnitude, não é? Qual é a importância da ajuda humanitária num caso como esse e, mais que isso, o que diz o direito internacional sobre ajuda humanitária? Na verdade, quando nós falamos dessa importância do exercício de um direito humanitário, isso evidencia, pelo menos de uma forma ainda em construção e inacabada, um sentido de comunidade internacional, um sentido de pertencimento, um sentido de corresponsabilidade, não só entre nações, entre estados, mas entre cidadãos desse estado, na assistência, no amparo, naquilo que é possível, para aquele que sofre ou está sofrendo uma situação de carestia. Nós temos que lembrar que o direito internacional prevê em convenções desde 49, as convenções de Genebra, vinculados ao direito assistencial e comunitário, que tem como foco, basicamente, uma situação de apoio à vulnerabilidade em certas situações, quanto a cidadãos, grupos e até o quê? Nações, de uma forma geral. Basicamente, o problema é quando ou o Estado é fraco ou inexistente numa situação de garantia, de, vamos dizer, de subsídios, de direitos que são existencialmente fundamentais, ou quando o Estado se volta contra seus concidadãos, uma parcela, não reconhecendo como igual. Então, cabe à comunidade internacional, por meio do direito humanitário, garantir, dar o suporte, dar a assistência minimamente necessária para as condições de existência. Só que lembrando sempre, não estamos falando de um direito cosmopolita, de um direito cogente que
se aplica a todos os povos e nações. Aqui nós estamos falando de um direito internacional público, onde o que as ações de Estado ainda, de alguma maneira, estão sustentados pela soberania. Então, o sentido de solidariedade ainda está modulado sobre a ideia de soberania. Então, nós vimos, por exemplo, países, né, que, de alguma maneira, tiveram algum abalo relacional nos últimos 10, 15 anos, por exemplo, Turquia e Israel, que tiveram relações estremecidas, onde Israel, por um ato de soberania, por um ato também de solidariedade, mandou o quê? Um serviço de apoio, né? Todo um aparato de apoio para socorrer a Turquia. Professor, Um ato de soberania, mas um ato de sentimento de comunidade internacional, no sentido de solidariedade, na perspectiva da humanidade. Professor, até a propósito dessa observação que o senhor fez no meio da sua fala, o senhor falou de estados em dificuldade, estados fracos. A questão da Síria, por exemplo, se enquadraria nisso? Eu citei na reportagem que muitas organizações internacionais mandam ajuda não para o governo de Bashar al-Assad, mas para as organizações que trabalham na ajuda humanitária. O que está acontecendo exatamente na Síria? Que implicação política tem a situação do governo sírio com esse terremoto agora? A situação da Síria é uma situação que ainda, na verdade, ela é residual daquilo que nós vimos lá atrás com a Primavera Árabe e com a guerra civil na Síria. Hoje, a Síria é um mosaico. Parte do seu território está sob gestão, sob autoridade do presidente Bashar al-Assad, mas, ao mesmo tempo, temos o quê? Várias localidades que estão sob controle, por exemplo, curdos, por exemplo, o movimento de resistência síria, que tem, inclusive, um fundamento sunita, ou até mesmo pequenos redutos da ainda subsistente Estado Islâmico. Então, nós estamos vendo um território mosaico, onde não há uma unidade política, uma unidade de autoridade, e, portanto, o quê? O Estado, propriamente dito, o Estado, formalmente, não existe de fato, por exemplo, no norte ou no centro-norte da Síria. Então, essa é a situação, a falta de legitimidade de um governo, né, que, por sinal, é sustentado, em parte, pelo apoio iraniano, pelo apoio libanês e pelo apoio russo. Professora Mônica, e no caso da Turquia? Há curdos no norte da Síria, como há curdos no sul da Turquia, exatamente na fronteira entre os dois países. A semelhança se limita a isso, não? Que outras implicações a senhora veria? Eu sei que a senhora morou na Turquia, sei também que a senhora mantém contato permanente com amigos ou com outros pesquisadores naquela região. O que a senhora pode nos contar? Olá, eu agradeço o convite por participar desse debate tão importante e tão triste, né? Enfim, como foi falado, eu morei na Turquia, eu fiz parte do meu doutorado estudando na Bilkent University, em Ankara, e justamente nos últimos dias, né, conversei com vários colegas, sobretudo com colegas arqueólogos que estavam fazendo campo justamente na região atingida, né? Foram 10 províncias turcas, em grande medida essa região do sudeste turco, né, que foi atingido, é uma região de larga presença de curdos, né? O Kurdistão turco também foi atingido, a cidade de Diyarbakır, ela é entendida como a capital do Kurdistão turco, então muitos curdos étnicos, né, enfim, que são cidadãos turcos foram atingidos, muitos alevis, que seria um ramo ligado ao xiismo, que tem uma presença muito forte na Turquia e que também tem problemas, digamos, com o governo. E essa região atingida é uma região de muitos refugiados sírios. É muito triste, porque tem muitos refugiados sírios falando, é a segunda tragédia que nos acontece, né? Fugiram da guerra civil para se abrigar na Turquia, muitos preferiram ficar em cidades próximas da fronteira, né, achando que um dia a situação na Síria melhoraria para voltar.
e agora foram atingidos. Então, foram dois... a Turquia, né, é uma região de vários terremotos, Turquia e terremoto na mesma sentença, né, isso já existe há muito tempo, mas foram dois terremotos seguidos, né, em poucas horas, isso é muito raro, de alto impacto e num frio muito, muito absurdo, né? A região de Kahramanmaraş, que é um dos centros, né, está a -5 graus. Então, a complexidade disso, né, quer dizer, como vocês colocaram na matéria, né, a má construção, apesar de haver uma legislação teoricamente rígida em relação à construção, justamente por ser um país que tem muitos terremotos, e o terremoto de 1999 que atingiu a Turquia e a Grécia, né, virou meio que um parâmetro, desde então deveria ter, né, um rigor em relação a essas construções, é óbvio que ficou claro que isso não foi seguido, então a gente tem, né, pessoas soterradas, muitas delas eu venho acompanhando, né, conversando com colegas e acompanhando a imprensa turca não, porque ela é muito complicada, né, mas contatos que falam que às vezes conseguiam salvar a pessoa e ela morria de hipotermia, né, então enfim, são várias camadas de complexidade, mas ressaltaria que sim, é uma região que tem muitos curdos, tem muitos alevis, tem muitos refugiados, e tinha uma das províncias mais atingidas, é a província de Hatay. Originalmente era uma província síria, foi dada à Turquia em 1938 pelos franceses, então é uma província que não tem tantos turcos étnicos e que é uma província de muita multiplicidade étnica, muitos sítios arqueológicos de judeus. Os poucos judeus que ainda resistiam ali morreram, de armênios, de gregos ortodoxos, enfim. Então, é uma tragédia muito grande que atingiu 10 províncias turcas, 15 milhões, mais ou menos, de habitantes, entre eles 2 milhões de refugiados sírios dentro da Turquia. E, professora Monique, a Turquia é um país de relevância geopolítica, tem bases da OTAN numa região essencialmente de conflitos, tem alguma relevância, inclusive, econômica no cenário internacional. Por outro lado, é um Estado que enfrenta dificuldades, né? Inclusive em fazer cumprir a lei, pelo que a gente pode ver agora. O que sua experiência lá nos conta sobre isso? Olha, a Turquia é um país fascinante, absolutamente hospitaleiro, incrível, apaixonante, enfim, por isso que né, tento analisar, mas ao mesmo tempo fico muito tocada, né, por todo o carinho que eu tenho por esse país. Eu brinco que muda o momento geopolítico, ela é importante, né? Ela tem os estreitos de Bósforo, ela integra a OTAN, como foi falado, né, desde 1952, porque justamente os turcos se apresentam como uma bridge, como uma ponte entre o Ocidente e o Oriente, entre cristianismo e islamismo, entre produtores e consumidores de petróleo. E, de fato, eles são absolutamente relevantes. A gente vê isso agora, né, no caso da guerra entre Ucrânia e Rússia. Eles têm que passar, o escoamento de grãos da Ucrânia e da Rússia tem que passar por meio, né, da cidade de Istambul, através do Estreito de Bósforo. Então, ela é muito relevante. Ela, nos últimos tempos, né, o Erdogan está no poder há mais de 20 anos, né, ele começou como primeiro-ministro, ele é presidente, e é impressionante como essa figura política se reinventa no poder, cada vez com vários aliados. Nos últimos tempos, ele parecia estar se afastando da OTAN, criticando o Ocidente, né, com uma narrativa mais eurasiática, como a gente chama, buscando a proximidade com a China, com a Rússia, mas justamente, como o senhor apontou aí, existe uma base da OTAN, a chamada base de Angerluk, que há uma semana atrás, antes dos terremotos, falava-se até, né, o que ia acontecer com essa base, mas ela está sendo o centro em que estão chegando ajudas humanitárias importantes dos Estados Unidos, dos países europeus, e diferente do que acontece na Síria, como foi falado, né, no bloco anterior, que tem toda essa dificuldade, como é que faz chegar a ajuda, né, humanitária, justamente, né, o próprio Estados Unidos tem sanções contra o Bashar al-Assad, né, uma região, como o professor Danilo falou, né, um mosaico ali de poder. No caso da Turquia, com todas as questões em relação, né, ao que seria o pretenso autoritarismo de Erdogan, é uma autoridade reconhecida, um país que integra a OTAN, que tem relações profundas com a União Europeia. Cerca de 99 países, o Ministério das Relações Exteriores da Turquia soltou uma nota falando que 99 países declararam apoio e mais de 70 mandaram equipes e ajuda em loco, né? E eu acho muito importante frisar isso que o professor Danilo falou, que inclusive países que o primeiro país a mandar uma equipe foi a Grécia, né? Turcos e gregos se estranham
historicamente. A Armênia, eles têm uma fronteira selada, mandou ajuda para os dois casos, para a Turquia e para a Síria. Israel não só mandou ajuda, como falou, estamos ajudando porque lembramos da ajuda turca quando a gente teve um incêndio em Israel. Eu morei em Israel também, acompanho com mais proximidade. Ao que me consta, as únicas ajudas que o governo turco teria recusado é do Chipre, que eles têm uma tensão com Chipre, e do Elon Musk, do empresário, que, enfim, não é exatamente um Estado, mas tem quase tanto poder quanto. Tem PIB do tamanho de muitos estados ou superior. Professor Danilo, uma pergunta que eu quero lhe fazer agora, para o senhor responder daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. O senhor já vai pensando, não precisa pensar muito, tenho certeza que o senhor tem na ponta da língua. Afinal, o momento é de tentar salvar vidas, pessoas que ainda estão sob escombros, de ajuda humanitária imediata, alimentos, abrigo para essas pessoas atingidas, mas num segundo momento, claro, reconstruir, né? É a reconstrução desses lugares. Em que medida a comunidade internacional pode ajudar? Como pode ajudar? Que regras existem nesse sentido? Como eu disse, eu peço que o senhor responda daqui a pouquinho. O Direito Sem Fronteiras faz, portanto, uma breve pausa e volta já já. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje falamos do terremoto na Turquia e na Síria. Os nossos convidados são Monique Chovachevski, professora e historiadora, e também Danilo Porfírio, professor, mestre em Direito, doutor em Ciências Sociais e pós-doutor em Letras Orientais. Professor Danilo, no bloco anterior eu deixei uma pergunta no ar para que o senhor respondesse agora. Como eu disse, a hora é de ajudar as pessoas que ainda eventualmente estejam soterradas, de socorrer as pessoas resgatadas, dar alimento, abrigo, mas num segundo momento é hora da reconstrução. Do ponto de vista do direito internacional, há alguma regra para se ajudar países nessa situação? Na verdade, existe uma estrutura política de direito internacional, uma estrutura política de relações internacionais sustentada por uma ordem de direito internacional. Desde Bretton Woods, não é? Desde o pós-Segunda Guerra Mundial, a comunidade internacional cria instrumentos de não apenas de fomento a desenvolvimento, mas também de assistência a países em situações diversas. Por exemplo, o FMI, o Fundo Mundial, né, Internacional, ele tem essa finalidade de socorrer países na perspectiva de se estabelecer formas de financiamento, não só a países em subdesenvolvimento, mas a países que passam por alguma condição de carestia. Também nós temos instituições de direito internacional, como o Banco Internacional de Desenvolvimento, que também tem essa função de fomentar políticas não só de desenvolvimento econômico, de assistencialismo social, de assistência e apoio social, mas também de reconstrução. Temos que lembrar que essas duas instituições, inclusive, foram criadas para fomentar a reconstrução de um mundo pós-guerra, né? E, obviamente, os países e instituições de direito privado, estou falando de instituições financeiras, de instituições bancárias, poderão estabelecer protocolos com os estados atingidos e financiarem o quê? Políticas de reconstrução, não é? Mas não existe uma normatização que obriga, desobriga ou regula. Tudo está vinculado a essas questões próprias da composição ou interestados ou interinstitucionais ou, quiçá, de instituições multilaterais que foram criadas no pós-guerra. Professora Monique, claro. Professora Monique, a Turquia, eu lembro que no bloco anterior eu disse que tem alguma relevância no cenário econômico mundial. Ela precisa desse tipo de ajuda a que se referiu o professor Danilo? Olha, a Turquia, na realidade, ela integra, né, várias instituições internacionais, é um país absolutamente relevante em termos geopolíticos, mas nos últimos tempos ela está vivendo uma crise econômica, a tragédia na Turquia é muito trágica mesmo, né? Ela está vivendo uma crise econômica, inflação mais de 60% ao ano, com muitas dificuldades por parte do governo, inclusive, como tem eleições gerais aqui agora em maio,
né, já antes dos terremotos, a gente já se questionava, né, e qual seria o peso, né, se o Erdogan conseguiria se manter no poder, já que ele ascendeu ao poder fazendo reformas econômicas absolutamente importantes e ajudando a Turquia a se tornar, né, um global player nos últimos anos. Nos últimos tempos, estava vivendo uma crise econômica, estava tentando se reinventar para resolver parte dessa crise, buscando apoio dos países do Golfo, né? Enfim, teve uma relação bastante conturbada com a Arábia Saudita, estava retomando com os Emirados Árabes, buscando financiamento ali, se aproximando da Rússia também, né? Esse jogo de mediador entre Rússia e Ucrânia, sobretudo por conta do petróleo, né? De garantir a energia russa. Além disso, a Turquia exporta alimentos e também empreiteiros e hoteleiros, né, para a Rússia, enfim, tem uma ligação na área de turismo. Então, estava tentando se reinventar, mas a gente tem que avaliar justamente o impacto desse terremoto, né? Um custo gigantesco e, além disso, né, um custo político, porque a percepção, tem uma fala muito comum na Turquia que é geografia-destino, né? Justamente porque está ali, né, numa região de muitos terremotos, mas muitos falam que negligência é opção. Então, está havendo uma percepção por parte, inclusive, essas províncias atingidas é um bastião de eleitores do Erdogan, né? Mas a percepção da população ali é que houve negligência, houve demora, onde está o tal do dinheiro que era para esse imposto, né, para terremoto específico, né? Onde estava tal legislação que era tão rigorosa em relação às construções, quanto prédios que muitos compraram, investiram um pouco de dinheiro em prédios que eles achavam que seriam seguros, que foram desabados, né? Como Castelo de Carta, tem um negócio chamado anistia. De tempos em tempos, o governo estava oferecendo anistia para alguns empreiteiros em relação, não governo, organizações, né? Então, é muito complicado, né? Enfim, o panorama econômico, político da Turquia faz com que agora a gente tenha um grande ponto de interrogação do que vai acontecer com as eleições. Tá? A princípio, deveriam acontecer no dia 14 de maio, é o centenário da República da Turquia, eleições muito importantes, mas parece que o governo está tentando adiar, o que, pela legislação turca, só poderia acontecer em caso de guerra. Então, está tendo um debate muito grande dentro do país, né? Enfim, todas as implicações econômicas e políticas do terremoto. Professor Danilo, se a Turquia precisa de ajuda, a Síria nem se fala, né? Um país que foi próspero no século passado e que entrou em grande decadência e nos últimos anos, com a guerra civil, encontra-se completamente destruído. O senhor mesmo relembrou que o governo não exerce o controle do país em todo o seu território. Como é que se faz a reconstrução num caso desse? É mais difícil do que distribuir alimentos e remédios, né, e abrigo, porque isso ainda pode ser feito por organismos internacionais, mas é a reconstrução em si. Como é que se faz no caso da Síria? Não se faz. Esse é o grande problema, porque para falarmos de uma reconstrução, eu preciso restabelecer uma ideia de unidade, de pacto social. Na verdade, eu vou ser muito pragmático aqui, eu só vou pensar em falar de reconstrução da Síria quando nós tivermos um efetivo processo de transição política, que nós não vislumbramos. Eu gostaria, né, professora Monique, eu gostaria até de te ouvir nisso, mas não há, olhares, não há vislumbre de o quê? De um processo de transição ou de substituição de uma ordem que, mesmo decadente, né, persevera com apoio de aliados que financiam, né, ainda esse triste, e volto a insistir, decadente governo de Bashar al-Assad, né? Bashar al-Assad. Então, eu só vou falar, né, do renascer da Síria quando nós tivermos uma efetiva ruptura política e mudança de ordem política. Professora Monique, a sua avaliação sobre a questão síria que o professor Danilo pediu. Eu concordo com a avaliação do professor, é muito triste, né, dizer isso, mas infelizmente eu não vejo a curto prazo algum tipo de reconstrução. Na realidade, o que aconteceu quando a gente pensa na Síria em relação à chamada Primavera Árabe é que, né, quer dizer, no Egito teve mudança de poder, na Líbia, né, o governante foi morto, no caso da Tunísia, o governante fugiu para a Arábia Saudita, então a percepção, sobretudo de aliados históricos, né,
como Rússia e Irã, era de que dessa vez não ia acontecer isso. Então, o Bashar al-Assad, ele, como o professor Danilo falou, né, o Estado ele não domina todo aquele território originalmente da Síria, mas ele se mantém no poder e com esse tipo de aliança, né, que muitos vão chamar, inclusive, do eixo xiita, quando a gente pensa em geopolítica, né, com apoio do Irã, do Hezbollah, né, parte do Iraque e de fora da Rússia. Então, por um lado, a gente tem, né, quer dizer, difícil que isso mude, inclusive por conta do Conselho de Segurança da ONU, quer dizer, tem o apoio da Rússia e também da China, eventualmente. Então, nesse contexto agora, mesmo ajuda humanitária, muitos estavam falando que o Bashar estava segurando, não estava deixando chegar ajuda humanitária para forçar com que a ONU, né, e que mesmo os Estados Unidos repensassem as sanções em relação a ele. O que acaba acontecendo é que é difícil que se repense isso e justamente os deslocados, os refugiados, essas pessoas que estão sob os escombros, que mais sofrem, né? No caso da Síria, a ajuda é muito mais... A ajuda que vem, o que me consta, o único país europeu que está ajudando a Síria é a Itália, né? Tem a ajuda dos países árabes, os países do Golfo estão comparecendo, o Hezbollah mandou ajuda, os palestinos mandaram ajuda, a Rússia pediu para que Israel mandasse ajuda na forma de remédios, enfim, complicado, né, porque é um território inimigo, mas é muito triste. Eu não, infelizmente, adoraria dizer que vejo alguma reorganização, mais de 12 anos, né, de guerra civil, e não vejo. Mas eu acho muito importante, talvez, esse caso para que a sociedade internacional volte a olhar para a Síria. Mais do que nunca, precisam de apoio, né? O que precisa de ajuda, eles têm colocado as listas. Barracas, cobertores, sacos de dormir, aquecedores, geradores, banheiros portáteis, tanto na Turquia, mas principalmente na Síria. A Turquia está chegando, a Síria é mais difícil. Professor, fazendo uma transferência lá do Oriente Médio para a América do Sul, eu acho que cabe. A Turquia, como a gente viu, tem aquela legislação que obriga os construtores, os empreiteiros, a seguirem uma série de normas, construírem de acordo com a realidade do lugar. Tem terremoto? Os prédios precisam resistir aos tremores. No Brasil não temos, ainda bem, terremotos, mas temos enchentes, deslizamentos, um monte de outras situações que evocam o mesmo problema. É uma solução para essa falta não só de planejamento urbano, mas também de regras para que os construtores e empreiteiros respeitem e respondam em caso de desrespeito. O senhor concorda com isso? Acha que aqui a gente podia seguir o exemplo turco na admissão da legislação, mas não na execução, porque lá eles falharam, né? Eu vou ter que ser novamente cético. Eu cito aqui, eu sempre lembro, quando a gente vai falar de Brasil, modernidade, direito brasileiro, e aqui fazendo um paralelo com a Turquia, eu lembro sempre de um historiador, de um jurista, inclusive, chamado Oliveira Viana, que dizia que existiam dois Brasis. O Brasil legal e o Brasil real. E que havia um abismo entre os dois. Uma estrutura jurídica perfeita, bem feita, formal, mas que não era acessível e enraizada na sociedade brasileira, no tal Brasil profundo. O que nós percebemos é que nós temos ótimas leis. Inclusive, uma das minhas áreas de estudo no direito nacional é o direito de construção. E temos ótimo ordenamento. Inclusive, nós tivemos, em 97, aquele problema do Palace 2, que intensificou o enrijecimento sobre a segurança da construção. Só que a gente vê ainda o quê? O desrespeito a essas normas. E a ação do Estado quando o estrago está feito, ou quando a comoção se mostra a partir do desastre. Ainda bem, então. Quando pelo desastre, não é, o cidadão aparece, não é, o cidadão de papel aparece. E me parece que na Turquia também tem a Turquia legal e a Turquia real, onde o cidadão, em alguns momentos, só aparece depois da tragédia, né? Bem, muitíssimo obrigado a vocês dois pela participação aqui no Direito Sem Fronteiras. Eu conversei com a professora Monique e sou... Professora, me ajuda na pronúncia do seu...
do seu sobrenome. Sochachevski. É polonês, né? Sochachevski, é. Muito obrigado, senhora, pela participação aqui e também a Danilo Porfírio, professor, mestre em Direito, doutor em Ciências Sociais e pós-doutor em Letras Orientais. Bem, obrigado, claro, você que nos acompanhou. Não deixe de seguir a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. Até o próximo programa.